E o nosso próximo painel é para tratar de inclusão de pessoas com deficiência. Eu vou moderar esse painel e vou convidar ao palco, primeiro, Célia Leão, advogada e parlamentar atuante em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, área em que atua há mais de 30 anos. Atualmente, ela é a secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui no estado de São Paulo. Célia Leão, com a gente. Bem-vinda, Célia! Boa tarde! Eu chamo também o Rogerinho R9. Ele é casado com a Juliana, pai de 3 filhos, divide parte do seu tempo com a bola, ministrando palestras motivacionais, tendo como fio condutor sua carreira no futebol de amputados. Bem-vindo, Rogerinho! Rogerinho, fenômeno do futebol. Que bom ter você com a gente. Temos também uma convidada no modelo remoto, Kátia Reimorek da Silva, consultora de inclusão, tem em seu trabalho o propósito de orientar, direcionar e transformar o olhar, a interação e a interpretação das pessoas perante o mundo e suas diferenças. Bem-vinda, Kátia! Boa tarde! Boa tarde! Bom, primeiro quero agradecer muito a presença de todos vocês, dizer que é uma alegria encontrá-los, ainda que sem poder dar aquele abraço gostoso, né, para matar a saudade, para estar pertinho, mas que oportunidade boa que a gente tem para falar sobre o quanto nós já avançamos nesse nosso processo de luta por direitos das pessoas com deficiência e quantos desafios temos ainda pela frente para enfrentar, né? Cada um de nós aqui com uma história diferente, com experiências complementares. A ideia é que a gente possa aproveitar o nosso tempo de hoje para fazer um pouco desse balanço e apontar caminhos para os próximos passos, né? Tanto para as conquistas quanto para os desafios. E é tão interessante pensar, né, que o preconceito, a exclusão das pessoas com deficiência foi um processo tão naturalizado que o aceito socialmente era separar, era tratar diferente, era educar numa escola separada, era criar instituições de atendimento apartadas. E isso, durante muito tempo, não era nem interpretado como preconceito. O preconceito era a norma em vigor. E um sintoma disso é que a prática de se discriminar alguém em razão da própria deficiência foi nomeada há muito pouco tempo. Faz muito pouco tempo que a gente se preocupou em dar nome para esse comportamento. Então, há muito tempo a gente ouve falar do machismo, né, do racismo, da homofobia, mas o preconceito que se pratica contra alguém em razão da deficiência não tinha nome. Muito recentemente nós passamos a chamar essa prática de capacitismo. Isso diz muito, né, sobre o quanto ainda temos a avançar e a evoluir. E aí, queria ouvir de vocês, então, um pouquinho dessa experiência, desse enfrentamento ao capacitismo na busca por soluções para a própria vida e para a sociedade, nessa perspectiva da inclusão. Aqui nesse festival, desde de manhã, nós estamos ouvindo experiências diferentes. E é interessante pensar que nós agora acabamos de encerrar um painel super bonito sobre gênero, né? E temos aqui 3 mulheres, mulheres com deficiência. Se a gente for pensar em raça, em etnia, temos pessoas com deficiência distribuídas em todas as raças e etnias. Nós também estamos presentes em todas as faixas etárias. Então, certamente estamos falando de uma questão que é transversal à condição humana.
Desde que o mundo é mundo, existem pessoas com deficiência, e ainda que a ciência, que a medicina evoluam, sempre vão existir pessoas com deficiência. E ter deficiência é uma das condições possíveis a esse lugar humano, e não nos torna nem melhor nem pior. Depende muito das circunstâncias e oportunidades que cada pessoa encontra na vida. E essas oportunidades, é sobre essas oportunidades, sobre como criar essas oportunidades que a gente vai conversar agora. Começando por você, Rogerinho, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Flávia, Célia. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui participando desse dia especial, falando um pouquinho da pessoa com deficiência. É muito importante, né, esse tema. Como você disse, né, nós estamos em todos os lugares, né? Minha deficiência, um atleta, né, com uma formação congênita. No começo da minha história, não sabia nada da pessoa com deficiência, não tinha nenhuma informação de inclusão. E o que me fez ser até os dias de hoje foi o amor da minha família, o entendimento de me colocar para realizar as coisas como uma criança normal, de me incluir na sociedade, né? E lógico que com o passar dos anos eu comecei a ter o entendimento, a informação, e aí eu disse, poxa, eu quero ser um atleta, eu quero ajudar mais pessoas, e comecei a minha carreira e a minha trajetória no esporte adaptado, no futebol de amputados. Rogerinho, e você começou a jogar bola aos 18 anos, né? Não foi isso? Exatamente, isso mesmo. Futebol de amputados comecei com 18 anos, mas comecei a jogar bola com crianças da minha idade na rua, com 7 anos de idade. Eu era o único deficiente no meu bairro, na minha escola, a jogar bola com a galera lá, sem entender nada que existia, né, um esporte para pessoas com deficiência. Eu estava ali, todo feliz, brincando, aproveitando aquela idade, né, aquela faixa etária. Mas aos 18 anos eu conheci o universo da pessoa com deficiência, futebol de amputados, e ali eu comecei a escrever uma história. E qual foi o momento, Rogerinho, que que o futebol deixou de ser aquela prática de diversão, de lazer, para se tornar um diferencial na sua vida e te colocar nesse lugar de recordista mundial, de ter marcado tanto gol, de ter, enfim, alcançado tanto destaque? Então, quando eu descobri o futebol de amputados, né, ali eu vi uma oportunidade de realizar um sonho de criança, porque todas as crianças da minha idade queriam ser atletas, né, jogadores de futebol. E eu, no embalo, falava a mesma coisa, um dia eu quero ser jogador, mas nem sabia. E quando eu descobri essa modalidade, me apaixonei, comecei a entender a dificuldade da pessoa com deficiência também, e ali eu comecei a caminhar com a modalidade. A maior dificuldade no início foi de resgatar as pessoas com deficiência para praticar o esporte, que muitas delas se viam ali que sofreram um tipo de acidente, uma amputação, um trauma, e também não tinha informação do esporte, no meu caso, do futebol de amputados. E, passados alguns anos, comecei a entender mais da modalidade, mais da pessoa com deficiência, e eu comecei, além de atleta, a me tornar uma pessoa para ajudar essas pessoas, para mostrarem que a vida não para, que a vida pode continuar. Passei por muito preconceito, muita situação, né, desfavorável, mas assim que eu descobri o esporte, eu vi ali essa ferramenta fundamental de inclusão, e eu disse, poxa, eu não quero só apenas ser um atleta, eu quero ajudar mais pessoas, eu quero mostrar para eles que eles podem também conquistar objetivos, se tornar grandes jogadores, grandes profissionais, porque no nosso esporte também, e no meu projeto de vida, não é apenas ser atleta, né, de conquistar títulos, mas sim ser um bom pai, um bom trabalhador, um bom filho, um bom amigo. E aí eu comecei essa caminhada aí, aos 20 anos de idade, na verdade, a ajudar essas pessoas também. Rogerinho, e o quanto o esporte ele salva, ele propõe uma vida mais saudável, ele abre oportunidades. E eu quero emendar essa pergunta numa observação que nós estamos à véspera das Paralimpíadas, que traz muita visibilidade para o esporte paralímpico, que coloca as pessoas com deficiência num lugar de protagonismo. O quanto, na sua opinião, é importante dar essa visibilidade? Com certeza, né, eu sou uma prova-vida
que ele salva, ele transforma, né? Ele ajuda, né? Tem muitos relatos, né, de muitas pessoas, não só na minha cidade, no meu estado, mas no Brasil todo, que nós tivemos a oportunidade de mostrar para eles que o esporte é algo fantástico, é saúde, é vida, né? E eu tenho assim algumas experiências, né, que as pessoas que fazem parte, viu, Célia, da nossa modalidade, a grande maioria são vítimas de que sofreram uma amputação através de acidente de moto. E quando você se depara com uma situação dessa, a pessoa se sente fragilizada, se sente acabada, a vida para, e aí a gente entra e mostra para eles que fazer o esporte, praticar, conhecer pessoas, eles começam a verificar que nada daquilo vai atrapalhar a continuidade da vida. Lógico que a gente sabe que tem algumas pessoas que nós necessitamos de um apoio maior, mas hoje a gente se sente feliz e está transformando várias vidas no Brasil através do esporte, outras modalidades também, não só o futebol de amputados. E como você disse, né, estamos há poucos dias de estrear nas Paralimpíadas, né, a gente vem crescendo bastante, o Brasil é um seleto atletas, né, profissionais que sempre trazem bons resultados para o nosso país. Felizmente ainda a gente tem ainda um pouco de dificuldade de informação, na verdade, divulgação de patrocinadores, né? Você vê apenas em época de Paralimpíadas. A gente fica chateado por grandes atletas que estão lá se esforçando durante esses anos para chegar, para conquistar medalhas para o nosso Brasil, e às vezes a mídia não mostra para eles essa informação, dá uma informação melhor, uma qualidade para chegar que outras pessoas venham a conhecer. Mas, em vista dos últimos anos, a gente cresceu bastante, né? Temos, acho que, 22 modalidades que vão participar das Paralimpíadas, né? Bastantes atletas, e eu tenho certeza que o Brasil vai dar show mais uma vez, e esse cenário vai mudar, e a gente vai começar a ter bons frutos aí, novos atletas também. Sem dúvida que sim. Aliás, em todas as edições da Paralimpíada, nós damos show, trazemos uma porção de medalhas. E o esporte acaba sendo um caminho para algumas pessoas também de desenvolver uma carreira, né? De ter uma profissão. Queria falar de profissão porque a gente tem há 30 anos a lei de cotas em vigor no Brasil, desde 2009, regulamentada, né? E trazendo, abrindo espaço em grandes empresas para o ingresso e a participação das pessoas com deficiência. Porém, muitas empresas ainda não encontraram um caminho para implementar uma cultura inclusiva e, de fato, praticar a inclusão. Kátia, você que vive essa realidade assessorando as empresas diariamente, o que você percebe que falta acontecer para que 30 anos depois de uma lei em vigor no Brasil, a gente tenha de fato essa inclusão vivenciada na prática no dia a dia das empresas? Bom, Flávia, antes é um prazer enorme estar aqui com vocês. Essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque o que falta é tão simples, as pessoas entenderem por que a lei existe, né? A lei ela não existe para multar, ela não existe para prejudicar ninguém ou beneficiar ninguém. Tem muitas pessoas que acham que a legislação beneficia empresas que contratam, né? E não é bem assim que funciona. Mas ela existe para transformar aí séculos de exclusão e desequilíbrio social, que foi o que você trouxe no comecinho da tua fala, né? É uma forma da gente aprender a conviver com aquilo que a gente não foi incentivado e nem motivado a conviver. Através do trabalho, há 2 semanas atrás, mais ou menos, eu estava fazendo um workshop para pessoas com deficiência e eu perguntei para os participantes, né? Eu falei, o que o trabalho significa para vocês? E uma das meninas levantou, abriu o microfone e falou assim, ser gente. Isso bateu tão forte para mim, porque a lei de cotas, ela existe para que as pessoas possam ser gente, dignas, realizar seus sonhos, se sentirem úteis, conhecer a sociedade, sair daquele isolamento que elas viveram por tanto tempo. Então, a lei de cotas, ela existe não para forçar uma convivência de algo que eu não quero. Ela existe para conectar as pessoas pelas suas necessidades, pela sua essência, pelos seus valores.
Então, quando as pessoas entendem, e as pessoas estão dentro das empresas hoje, né, que elas têm um papel importante para que tudo isso aconteça, que ela não tem que correr atrás do número, e sim da qualidade da inclusão, né, faz toda a diferença. Então, esse é o nosso trabalho diário, de fazer com que as empresas entendam que não é o número que vai fazer com que a gente faça inclusão, é a forma como a gente acolhe essas pessoas, é a forma como a gente acredita no potencial dessas pessoas, é a forma como a gente entende que essas pessoas não tiveram as mesmas oportunidades, não partiram dos mesmos lugares e que muitas vezes diagnósticos errados, tratamentos errados, falta de acesso à escola, né? Hoje a gente tem que só 70% das escolas urbanas não têm condições e não adequam a sua metodologia de ensino ou não tem acessibilidade para as pessoas com deficiência estudarem. E que 58% não tem nem banheiro adaptado, né? Então, como é que essas pessoas vão estudar com a mesma riqueza de qualidade, de informação, de qualidade, se não tem um intérprete de Libras, se não tem, né, um ledor, enfim. Então, é muito importante que a gente olhe para tudo isso, né, nos bastidores, antes da gente julgar a lei algo do mal, que está forçando as empresas a contratarem. E as empresas que contratam entenderem que não é boa ação, né? É sim uma ação que vai mudar a vida de muita gente, mas não é favor para ninguém. As pessoas com deficiência podem contribuir e muito. Às vezes não pela parte técnica, mas só o que a gente viveu por ter a deficiência já nos traz muita bagagem que pode contribuir para a empresa de uma forma muito interessante também. Excelente, excelente, é isso mesmo. Você falou bastante de exercício de direitos também. Nós temos aqui a secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que recebe essa demanda também diariamente, né? Célia Leão, primeiro, obrigada por estar com a gente, que bom te ver. E em relação a tudo isso que a gente está falando, né, ao reconhecimento de um direito conquistado, o Brasil é referência em legislação em garantia de direitos da pessoa com deficiência. Como que é o desafio de estar à frente de uma pasta em garantia desses direitos e o que a gente pode contribuir como sociedade, né? O que falta, Célia? Flávia Sintra, uma alegria poder estar nesta metade da tarde do dia de hoje, participando literalmente nesse processo nacional do Estado de São Paulo, do CIEE mundial, quando a gente chama diversidade, né? Eu acho que a palavra-chave ela está muito clara e de forma muito fácil de compreensão. Quando a gente fala de direitos, quando eu ouvi atentamente a Kátia, que às vezes a gente chama de Catinha, essa grande mulher, né? O Rogerinho, que me permita, Rogerinho, te cumprimentei de longe, não estávamos juntos, próximos fisicamente, mas me sinto no direito, no amor e carinho de falar isso para você. Quer dizer, uma pessoa sem perna dá milhares de passos a mais na vida, não só na sua, mas servindo de exemplo para milhares de outras pessoas. Tanto pessoas que tenham deficiência ou sem deficiência. Tudo isso é diversidade, Flávia. Eu já vou entrar na sua pergunta, na questão de legislação, que é um pouco mais árido, mas eu tenho que dizer que, quando o CIE, eu fico muito feliz de chegar aqui, da forma que nós chegamos. Com certeza, todos chegaram como eu cheguei. Né? Você entra com todos os protocolos, desde a rampa da garagem, para descer do automóvel, para entrar no elevador, álcool gel, orientação, explicação, tudo aquilo que é preciso ter, embora esteja a pandemia já, entre aspas, aparentemente diminuindo e melhorando, nós sabemos que ainda temos que conviver com isso, lamentavelmente, por um longo tempo, um X tempo, e temos que tomar muito cuidado. Então, é muito bom a gente chegar numa instituição como o CIE, né? Numa sala de aula literal do CIE. Eu já tive o privilégio de estar aqui muitas vezes, onde esse auditório estava lotado, literalmente lotado, a gente podia estar perto, cheirar, beijar, conversar, mas é o mesmo sentimento de estar fisicamente as pessoas aqui, Flavinha. Então, estar com você, estar com a Catinha, estar com o Rogerinho, estar com todos que estão aqui para falar de diversidade, para falar de pessoas com deficiência. Eu tive o prazer de chegar um pouquinho antes, eu pude ouvir e participar com você, atrás da cortina, sobre as mulheres, né, sobre essa questão de gênero, muito legal, muito importante, e modifica a conduta, se pudesse todos terem assistido, modifica a conduta na sociedade, deveria modificar. E, falando de pessoas com deficiência, eu quero acrescentar
Flavinha, de que todos nós, todos, sem exceção do planeta Terra, somos iguais enquanto essência. Na essência, somos todos iguais. Mas no dia a dia, na vida, no cheiro, na altura, na gordura, no cabelo, no modo de sentar, no perfume, na forma da voz, no timbre, seja onde for, não é? Nós somos 100% diferentes. Quer dizer, essa diferença é que nos dá, na minha visão, a grande qualidade que a sociedade tem que ter de compreensão, de convivência com uma sociedade, como já foi dito aqui, que é plural, que é diversificada, que é diferente, embora, na essência, todos sejamos iguais. Perante Deus, não há o que discutir quem tem fé, não vou entrar nessa seara, e perante a lei, que a própria Flavinha, com tanto conhecimento, diz que nós temos as melhores e maiores legislações do mundo, a gente para em duas, que é a LBI, que tem aí 4, 5 anos, não é? E a nossa Constituição Federal de 88. Não precisamos mais pegar nenhuma legislação a mais, que sempre são positivas também, mas não precisamos mais. Então, primeiro eu quero dizer, Flavinha, a Flavinha, vocês que estão conosco agora, ela só não está conosco na nossa Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é uma Secretaria de Estado do Estado de São Paulo, porque esse programa vai para o São Paulo, para o Brasil e para o mundo todo, né? Quem puder estar linkado conosco. Ela só não está com a gente na Secretaria trabalhando, com toda experiência, capacidade, competência, beleza de alma fora e dentro, porque ela é uma grande jornalista, né? Ela é uma âncora, ela é alguém que leva informação, não só a nível de São Paulo, a nível de Brasil e a nível internacional. Então, esses valores, Catinha, a gente tem que trazer aqui, ao vivo, em cores. O Rogerinho acabou de falar. O esporte integra, né? O esporte ele é igual ao Ano Novo, 31 à meia-noite, que todo mundo que está numa praça ou numa praia, está todo mundo, como regra, tem exceções, está de branco e gritando, Feliz Ano Novo. Você não sabe em que classe social as pessoas estão, qual escolaridade que as pessoas tiveram, estão todos iguais. Isto é inclusão. Inclusão do Ano Novo, à meia-noite. Não é? A inclusão que nós queremos é exatamente essa. Todo mundo igual, mesmo com todas as diferenças. E, com isso, Flavinha, o que eu falo para você da nossa legislação? Te dou nota 10 na prova. São as melhores legislações que a gente tem. Não tem nenhuma que supere a do Brasil. Pode ter igual, trabalhando, mas a nossa é muito boa. Por que ainda tem diferenças? Porque existem algumas regras que precisam ser cumpridas, não é? Alguns requisitos que precisam entrar para a sociedade de forma direta. Não é? A Catinha falou agora da questão da empregabilidade. Não é? 30 anos de lei de cotas. Ninguém pode dizer eu não sei da lei de cotas, eu não conheço a lei de cotas. Tem que conhecer. Empresas com mais de 100%, 2%, empresa, não importa, tem que saber que tem que empregar pessoas com deficiência. Por quê? Porque elas são deficientes? Não, porque elas são gente. É tão simples. Elas podem deixar de ser ônus para um país e ser bônus para uma sociedade toda. Não existe aquela pessoa X ou Y, dentro da sua limitação, da sua possibilidade, que não tem algo a contribuir. A pessoa com deficiência também pode contribuir. Então, por que a legislação não está ali atenta a tudo e fazendo a tudo? Eu diria, primeiro, Flavinha, de forma muito simples, mas é que isso é a pura verdade, por falta de informação. Não é? A sociedade precisa ter o tempo todo, e você faz isso, fez na novela, faz no Fantástico, faz aonde você passa, levando informação macro, que quanto mais pessoas puderem ouvir, participar, conhecer, saber e aprender, vai ser melhor. Então, primeiro, a falta de informação, que por mais que a gente faça, que a gente lute, que a gente escreva, que a gente faça, coloque na rede, ainda tem... Bom, sem entrar na seara, tanto falta informação que... Parece que tem gente que não está bem informada das legislações e dos direitos adquiridos nas últimas décadas, né? E principalmente quando se trata de alguém, um ministro. Não pode falar. Pode até pensar, mas não pode falar. Então, essas coisas atrapalham a vida do cidadão como um todo, da sociedade como um todo, e principalmente do nosso segmento. Depois, isso que atrapalha, né, secretária? O que atrapalha é esse tipo de declaração. E não um aluno com deficiência na sala de aula que só contribui para o desenvolvimento de todos, inclusive aqui entre nós, né? Flavinha, fantástico. Quando uma criança entra para uma escola, eu brinco sempre, de forma carinhosa e respeitosa, Flavinha, quando uma criança entra numa escola e ela é cega, né, uma criança cega, não enxerga, não precisa falar de deficiência visual. Tá bom, cega, deficiência visual não faz diferença. O respeito está no amor, está no comportamento, está na atitude das pessoas, não é no nome que a gente dá.
Quando essa criança entra, as outras crianças, de forma muito natural, brincam até de cabra cega, não usando a criança que é cega, usando outras crianças. As crianças se tornam cegas junto com ela e fazem com que ela cega seja vidente junto com as outras crianças que enxergam, porque é uma mescla natural. Uma criança surda que entra para a escola nunca fez libra às outras crianças da classe dela, ou do pátio do recreio, da hora do lanche. Mas elas fazem mímica, elas escrevem, elas pulam, elas fazem qualquer coisa, e a criança que é surda entende. Ou seja, a inclusão, Flavinha, você, em poucas palavras, resumiu tudo, meu amor. Né? Sua sensibilidade, sua trajetória, mãe de um casal lindo de filhos, que eu chamo de crianças, já são jovens. Quer dizer, essa inclusão ela é natural. Colocar na escola não é jogar na escola. Ah, mas então precisa preparar o professor. Guichê do lado. Ah, mas precisa ter acessibilidade. Outro departamento. Não é? Então, vamos separar os departamentos e os guichês onde a gente tem que cobrar, fiscalizar e participar. Poder público, municipais, estaduais e nacional e federal. Mas isso não tira o direito da família e da criança, ou do pré-adolescente, ou do adolescente, ou seja quem for, de estar participando numa universidade. Vou tirar da criança. Vamos para a fase adulta, há mais de 18, 19 anos, que já está numa universidade. Por que não? Ah, a classe é embaixo. Quando vai para o segundo ano, a classe é em cima. Quando vai para o terceiro ano, a classe é mais em cima, porque é uma graduação, né? Uma coisa que fosse um presente, você está subindo. Bom, mas não tem elevador. Bom, então põe elevador. Agora, se não tem elevador e não pôs elevador, sei lá por quê, a classe vai continuar no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, lá no térreo. Ou seja, a sensibilidade é a boa vontade e a decisão política. Política que eu digo não partidária, política de decisão de governos também, mas política de decisão de uma instituição. Nós entramos aqui, eu passei por lugares, o Rogerinho, não sei, porque ele anda muito bem, mas eu passei por lugares muito legais. E é gostoso a gente conhecer outros lugares de dentro de uma instituição como essa. Não peguei nenhuma barreira, nenhuma. Cheguei aqui, tomei um banho de álcool ali, querido, não é? Amado. As pessoas preocupadas com a vida. E é isso, meu amor. Legislação nós temos, precisamos de informação, mais formação para os nossos gestores públicos, formação mesmo, né? De dizer, cada entidade institucional de governo, seja o governo que for, não estou falando partido, tem que ter na DRADES, tem que ter no Departamento Regional de Saúde, tem que ter na escola, tem que ter onde for, alguém que entenda Libras. Estou dando um exemplo, Flavinha. Entenda Libras. Todo mundo vai fazer Libras? Não. Mas você chega lá, uma pessoa surda, vai ter alguém que vai lá falar, ó, bom dia, o que você precisa? Quer dizer, essa inclusão de forma natural. E a terceira coisa que precisa ter para que as legislações funcionem é recurso. Oração sem ação. Orçamento, amor. Oração sem ação. Com todo respeito a todas as religiões, já falei que eu sou cristã católica, meu marido judeu praticante, mas oração sem ação, Flavinha, nada vale. Por quê? Porque a ação é que vai modificar a vida das pessoas. E a ação que eu digo de políticas públicas. Quando eu entrei nesse governo, me permita um minuto, a primeira ordem que eu recebi foi literal, é ordem, além de orientação e tudo. O governador João Dória me disse, as nossas políticas públicas precisam chegar em todos os rincões do estado de São Paulo. Eu falei, como é que é isso? Nós temos 645 municípios, 46 milhões de pessoas que moram aqui, um estado grande, geograficamente falando, uma secretaria que está bem elaborada, mas o recurso não é como uma secretaria de saúde que tem bilhões e tem que ter, uma secretaria de educação que tem bilhões e tem que ter. Como fazer isso? Primeira coisa, o governo abriu, de fato, portas para a gente poder atender as pessoas com deficiência. Eu dou um exemplo. Hoje eu fui no Palácio, antes de vir para cá, falar com uma equipe econômica. Por quê? Porque a gente precisava ampliar alguns programas nossos que estão acontecendo, que visa a empregabilidade, que visa a lei de cotas, que a Catinha acabou de falar. Nós estamos fazendo curso de qualificação em quase todo o Estado. Quem faz é o Centro Paula Souza, quem faz são outras entidades, universidades. Quer dizer, a gente precisa elaborar, chamar as pessoas, busca ativa das pessoas com deficiência, para elas se qualificarem, para ir lá para a Catinha, no mercado de trabalho que a Catinha falou. É isso, entrar em ação, né? Isso, é a ação, amor, que você tanto fala. E aí eu só queria trazer um pouco dessa ação em outras perspectivas, porque são tantos assuntos, né, que nos envolvem e a gente acaba sempre brigando contra o tempo. Mas é que você fez um apontamento que eu acho importante registrar aqui. Você falou dos meus filhos, né? Eu tenho um casal, e aí eu me dei conta que todos nós aqui, entre outras coisas, somos mães e
pai de família. E que é um lugar que as pessoas também, muitas vezes, ainda enxergam com uma certa descrença ou com surpresa. E isso também está envolto por barreiras e por preconceito, também por capacitismo. Eu sei, Célia, que você é mãe, né? Você tem 3 já, não é isso? 3 adultos? 3 filhos, 3 adultos 3 hoje. já adultos, né? A Célia tem, a Kátia tem 2 adolescentes também já, né, Kátia? 2, a Yasmin e o Renan. E o Rogerinho tem quantos? 3? Tenho 3, uma criança, uma pré-adolescente e um adulto já. Nossa, só que tem menos filho aqui. E como que é para vocês essa questão da maternidade, da paternidade? Gerou dúvida? Gerou conflito? Quer falar sobre isso, Catinha? Foi legal, Flávia, você trazer esse ponto, porque a minha maternidade ainda é uma maternidade interseccional, né? Os meus É filhos verdade. são crianças Ainda pretas. tem isso. E aí é muito doido, porque as pessoas já não imaginam que uma pessoa com deficiência possa ser mãe ou pai, né? E aí, quando e descobre que os filhos são de outra cor de pele, é muita informação para as pessoas, elas não conseguem absorver. E eu digo que toda vez que eu tenho a oportunidade de levar informação, de dizer sim, isso é possível, sim, são meus filhos, sim, eu dou conta, é muito gratificante, né? Porque você vai ampliando o leque de possibilidades da bagagem daquela pessoa que não tinha essa informação na sua bagagem até então, né? Mas é um processo que a gente tem que ir devagarinho. Então, no meu processo de adoção, por exemplo, teve dúvida da assistente social. Como é que você vai criar os seus filhos? Eu falei, não sei, mas nenhuma mãe sabe quando fica grávida também, né? E foi a minha resposta para ela. Eu falei, não sei. Se eu precisar de ajuda, talvez eu tenha uma babá, eu tenho mãe, eu tenho marido, enfim, algum jeito vai acontecer. E hoje, vendo eles já grandes, né, quase a Yasmin vai fazer 16, eu tenho 17 agora, criados aí, fortes, dá um orgulho danado, né? Você fala, poxa, é muito bom você ter a responsabilidade e a possibilidade de ser mãe e pai, independente de ter deficiência, né? De deixar um legado, de deixar uma continuidade sua de alguma forma aí na sociedade, né? Então, para mim, foi um presente a maternidade. E sim, né, as pessoas com deficiência, mesmo sendo biológicos ou não, não importa a forma como eles foram feitos também, né? As pessoas têm dúvidas muitas vezes se a pessoa com deficiência tem relações amorosas para ter os filhos, mas como assim? Você engravidou como? Cara, quer que eu te conte mesmo? Como? Né? Então, são dúvidas que estão atrás, muito atrás da gente falar do respeito como ser humano. Assim, as pessoas têm dúvidas. E eu acho que é muito legal a gente ter espaços como esse para falar sobre isso, de tudo um pouquinho, né? Vai facilitar muito a chegada da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Quanto mais a gente falar, menos rótulos a gente vai ter. Então, a gente precisa se permitir errar, precisa se permitir desaprender e reaprender, tirar aquele chicotinho da mão de que a gente fica... Foi que a Célia trouxe com muita verdade, né? Não importa se eu estou falando certo, se estou falando errado, o que vale é o que eu sinto, o valor que eu tenho, e isso faz muito sentido quando a gente fala de inclusão. Faz todo sentido quando a gente fala de inclusão. Aliás, não dá para pensar em inclusão sem essa naturalidade, né? Sem as pessoas começarem a se sentir mais à vontade com esses assuntos. E uma dica que eu acho que é legal a gente sempre dar é que se você tiver dúvida, pergunta para a própria pessoa com deficiência. Porque pode ser que seja a sua primeira vez, mas certamente não é a primeira vez de quem está do lado de lá. A gente está acostumado a responder perguntas e tudo bem, desde que a pergunta seja feita de uma forma respeitosa. Isso que você falou, Catinha, das pessoas ficarem conjecturando. Imagina comigo, quando eu fiquei grávida de gêmeos. As pessoas tinham certeza que tinha sido inseminação artificial. Certeza. Porque imagina, uma tetraplégica vai ficar grávida, ainda mais de 2? Claro que não. As pessoas têm uma fantasia de que nem vida sexual ativa uma pessoa com deficiência pode ter. Né?
É isso. A gente tem, acho que tem uma coisa que eu percebi nessa jornada, assim, que as pessoas julgam muito a capacidade da pessoa com deficiência pela capacidade delas de fazer qualquer coisa naquela condição. E se elas continuarem olhando para a gente dessa forma, elas vão continuar achando que é tudo muito difícil. A gente cria habilidades diferentes, a gente tem referências diferentes, a gente aprende de formas diferentes e faz as mesmas coisas, traz os mesmos resultados, né? Então, a arte da inclusão é essa, né? Aprender a habilidade do outro numa condição diferente, não julgar que o outro não consegue fazer porque tem aquela condição. E para mim é muito rico quando a gente pode aprender com uma pessoa cega, a como ela escolhe uma roupa, a uma cor de esmalte, né? Quando você entende aí como é que você, no lugar do outro que não ouve, se comunica e mergulha nesse universo. Então, abrir a guarda e se permitir aprender sempre é, acho que, o grande segredo. Com você foi assim também, Rogerinho? Na sua experiência com a paternidade, com seus filhos? Ó, vou contar duas historinhas rapidinho aqui, tá? Quando a minha esposa ficou grávida, né, a gente fez o acompanhamento, né, pré-natal, tudo. E, na verdade, ela ficou um tempo assim, né, grávida, 3 meses, né, na gestação, e a gente imaginava que ela não estava grávida, estava com outra situação lá, a Célia. E aí fez o exame médico, constatou que ela estava grávida. Foi assim um choque, mas depois uma alegria, né? E aí foi nos meses, foi. Quando o Gustavo nasceu, ele nasceu às 17 horas, né? Daí ela foi, internou de manhã no hospital. E aí chegou lá, à tarde nasceu a criança. Aí me avisaram, eu estava no trabalho, né? Aí fui até a Santa Casa, cheguei lá, falaram que eu não podia estar vendo a minha criança, porque não era particular, então era só no outro dia, 3 horas da tarde. Só que aí, gente, eu estava com aquilo na cabeça desde quando eu descobri que eu ia ser pai. Será que ele vai nascer com a deficiência? Será que ele vai nascer perfeito? Olha só a falta de informação que a gente estava falando aqui, né? E aquilo ficava só na minha cabeça. Minha esposa não sabia disso, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, puxa, só amanhã 3 horas? Eu falei, não, não é possível, eu vou ter que dar um jeito de ver. E aí eu fui, num determinado, na Santa Casa, tinha 3 lugares para você entrar. E aí tinha um que era o particular. Quando eu cheguei lá, imagina a cena, assim, Flávia, a porta toda aberta, aí o segurança conversando com um, a atendente conversando com outro, e assim um espaço para mim entrar. Adentrei, Célia, imagina. Entrei, aí subi o primeiro lance de escada, veio uma enfermeira. Pois não, posso te ajudar? Falei, queria ir na enfermaria. Falei, tá, eu vou te acompanhar até lá. Aí chegou lá, tal, passou para outra enfermeira. Aí eu falei o nome da minha esposa, e aí ela falou, vou pegar o bebê, né? Aí pegou assim pelo aquário, pelo vidro, e estava todo embrulhadinho, tudo bonitinho, né? Aí eu cheguei e falei assim, tira para mim. Ela, tira. Só para ver se tinha lá as 2 perninhas lá, né? Aí ela tirou o menino assim, tudinho, olhei assim, 2 perninhas, 2 bracinhos, falei, beleza, tá perfeitinho, né? Para você ver que falta a informação, né? Na minha cabeça ele poderia nascer com um tipo de deficiência, né? E hoje eu tenho 3, né? E só para resumir, o último foi totalmente diferente, Kátia e Célia, dos 2 porque eu tenho, o Gustavo e a Emanuele. Porque quando eles começaram a entender que eu era deficiente, eles nunca mexeram na minha muleta. Então, minha muleta sempre ficava lá, eu dormia e acordava, e a muleta ficava lá. Agora, já o Lorenzo, ele pegava a muleta e escondia a muleta, e brinca com a muleta, e para cima e para baixo, né? Até esses dias fizeram um trabalhinho, né, da escola, Dia dos Pais, e ele me faz igualzinho, né? Sem uma perna, com a muleta. Aí a professora foi e chamou ele, né? Que voltou às aulas agora, estava online, né? Eu acho que a professora é nova também. Ele falou, Lorenzo, o seu pai está com algum dodói? Não, não, professor, meu pai não tem uma perna mesmo, ele é deficiente, né? Aí para você ver que para ele é totalmente alegria. Muito bom, muito bom. E a Célia foi mãe numa época em que se falava muito pouco dessa possibilidade, né, Célia? Se falava muito pouco, Flavinha, e talvez pelo preconceito maior ainda que hoje existe, não posso negar, nem nós negaríamos, fazia-se muito pouco também, né? Pelo tempo, é verdade, fazia-se muito pouco, porque você aprendia que você não podia. Então, se você não podia, você não fazia. Simples assim. Quer dizer, até o dia que, por uma consequência de uma relação gostosa e amorosa,
Daniel e eu nos casamos. Quer dizer, você casou, eu casei com ele, porque ele gostou de mim, ele casou comigo porque ele gostou, eu gostei dele e casamos. Até aí, tudo bem, casados, na boa, até o dia que nós resolvemos, eu primeiro, acho que antes dele, queria ser mãe, sonho de infância, sonho de menina, sei lá, sonho a gente tem de tudo. E só tem um jeito da gente realizar sonho, não é? Primeiro é sonhar e depois ir buscar fazer esse sonho se tornar realidade. Claro que a gente tentou fazer tornar realidade, por razões que a gente não entendia, não ficava grávida. Fui no médico, o médico disse, não tem nenhum problema, nem você, nem ele. Bom, conclusão, mas só para garantir que a ovulação fosse no dia mais regrado, porque a minha ovulação era cada vez um dia da semana, do mês, não haveria espermatozoide que conseguisse seguir essa ovulação. Ele me deu um remedinho, 27 dias depois eu fui lá dizendo, não quero esse remédio, doutor, eu estou passando mal, não é isso que eu quero, eu só queria ser mãe, mas se é para morrer, prefiro não. No fim, obviamente, eu estava grávida. Quer dizer, como você perguntou, Flávia, meus filhos já cresceram, não é? Contra a minha vontade, mas já cresceram, contra a vontade que eu digo, porque é tão gostoso, né? Ter filho pequenininho, gostoso com a gente, mas são filhos queridos. O Rodriguinho fez essa semana 34 anos, que é o primeiro, o Diogo fez há 2 semanas passadas 31 anos, e a minha pequenininha vai fazer em outubro agora 26 anos. E assim foi. E, de fato, é como o Rogério falou, como o Rogerinho falou, como a Kátia falou, que essa coisa da sexualidade, eu contei isso de forma rápida para falar da sexualidade. Meu Deus do céu, o sentimento não está na visão de alguém que é cego. O sentimento e a vontade não está no ouvido de alguém que escuta ou não. E não está na perna que o Rogerinho não tem, e mesmo que não tivesse as duas. O sentimento, a vontade, a volúpia, o amor, seja o que for, não está numa parte física que você possa pegar alguém cabeludo, careca. O sentimento é algo maior que isso. E esse sentimento faz a gente ter uma relação com as pessoas que dá vontade de acarinhar, que dá vontade de fazer amor, que dá vontade de beijar e que dá vontade, dentro da limitação de todas as pessoas da sociedade mundial, de, quando possível, ter filhos. E pode ter filhos tendo filhos e pode ter filhos pegando os filhos. É a mesma coisa. Então, essa limitação, Flavinha, que se dá para a pessoa com deficiência, ela, na minha concepção, e sei que o Rogerinho pensa igual, a Catinha também, você também. Imagina, a Flavinha é tetraplégica ainda, ela tem alguns movimentos, mas ela é tetraplégica. Você tem menos movimentos ainda. Como é que ela engravida? E de 2. Claro, se não for inseminação, ela tomou 2 comprimidos, né? Alguma coisa ela fez. Não, ela fez sexo. Ela fez amor. E, na hora, era amor. E ficou grávida. O dia que a sociedade entender essa naturalidade, Rogerinho, de que pode, no seu limite, não é? Cada um tem um limite, não dá para pedir uma coisa para alguém que não tem um limite. Quem não tem nem braço, nem perna, não vai ser corredor de bicicleta na Olimpíada normal. Certo? Não vai. Então, é no limite a coisa. Mas dizer que as pessoas não podem porque tem um cabelo curto, ou porque a pele é negra, ou porque ela é mulher ou outro gênero, ou porque é homem ou outro gênero, ou porque tem perna ou não tem perna, porque o intelecto é mais rápido ou mais lento. Aí, de fato, esse capacitismo, Flavinha, você foi tão direta, né? Eu sei o que eu posso. As pessoas sabem o que elas podem. E o que elas querem fazer e não podem, as pessoas também sabem onde pedir socorro e orientação. O que não pode é receber daqueles que a gente vai pedir socorro e orientação um não. Porque você já vai pedir, aí diz um não, você volta para trás acabunhado e fica no seu cantinho. Então, olha, eu não sei, talvez daqui a pouco já termine o nosso painel, mas eu queria que esse painel durasse até o ano que vem, aqui, só nós aqui. Né? Sem nenhum egoísmo. Para a gente poder falar tanta coisa, Flavinha, porque o mundo pode ser melhor, o mundo tem que ser melhor, mas a partir das nossas ações e ações daqueles que têm obrigação de melhorar as ações da sociedade, que a gente vê aí em alguns momentos que isso não acontece. Mas o bom é o CIE, lembrar da gente, lembrar do tema, e diversidade é uma delícia. Sabe o que é diversidade, gente? É tudo. Diversidade é todos. E acabou, são 7 bilhões. Nós. Exatamente. Somos nós. Diversidade, somos todos nós. Dá vontade de passar mais tempo conversando, Célia, mas ao longo da nossa programação, todas as pautas são super importantes. E acabei de receber aqui uma informação que nós temos 17 mil inscrições. É muita gente que a gente está conseguindo alcançar. Então, apesar do tempo ser corrido, a informação é qualificada e a gente está deixando
uma porta aberta para uma reflexão e para uma busca de informações mais aprofundadas para todas essas 17 mil pessoas que estão acompanhando e interessadas na gente. Eu queria dizer para vocês que é uma alegria poder fazer parte de um momento como esse. Nós estamos, sim, a caminho de encerrar o nosso painel, mas com uma satisfação muito grande de perceber que a inclusão, todas as pautas de inclusão, aqui a gente está falando da inclusão das pessoas com deficiência, mas no final das contas, a gente está falando pela inclusão de todo mundo, pela garantia dos direitos humanos, pela possibilidade de cada um poder exercitar o melhor de si mesmo e ser quem quiser, estar no lugar que quiser. E isso é muito bom a gente se sentir parte desse momento de transformação e de avanço que a nossa sociedade vivencia atualmente. Gente, eu tenho que me despedir de vocês com muita vontade de continuar, mas esse é um de muitos momentos de encontros que a gente tem a oportunidade de ter ao longo da vida. Rogerinho, última palavra para se despedir, um recado? Queria agradecer esse momento único aqui de estar com vocês, Flávia, Kátia, a Célia, grande parceira e amiga. Parabéns a todos ao CIE pelo dia de hoje, né? Tenho certeza que vai continuar com muita informação, muita coisa boa. E, galera, quem quiser fazer o esporte, procurar se movimentar, pode me procurar aí que a gente está para ajudar ainda mais do que a gente já vem fazendo. Valeu? Muito obrigado, hein? Obrigada, um abraço. Catinha. Vou agradecer por esse painel, Rogerinho, Célia, prazer enorme estar aqui com vocês, Flávia. E aí, eu acho que o único recado que eu quero deixar é: acreditem que é possível, né? E que a gente também quer ser incluído. Então, a Marta Ju tem uma frase que ela fala que a gente precisa acreditar que é possível e que a inclusão também é desejável por nós, assim como o acesso à educação e ao trabalho. Então, acreditar que é possível é o caminho, e a gente só vai fazer isso quando a gente se permite ser vulnerável. Muito bom, muito obrigada. Um beijo, querida. Um beijo. Bom, já que eu não vou poder, nós não vamos ficar aqui até o mês que vem, né? Então está na hora de dar um tchau, mas é um tchau só de delicadeza. Primeiro, dizer ao CIE, super obrigada, vocês colaboram com o crescimento do Estado e do Brasil, com informação. Flavinha, uma delícia sempre estar com você, você continua me devendo arroz, feijão e ovo frito. Depois é uma outra história, eu conto outro dia. Rogerinho, gostoso ver sua vida, não é? Seu sucesso, sua família, assim como a Catinha também, não é? Essa guerreira. E cada um de vocês, das 17 mil pessoas, que serão 34 mil, que serão 68 mil, e quanto nós mais multiplicarmos, é uma sociedade que vai conhecer que a vida das pessoas com deficiência é a vida de toda a sociedade, com ou sem deficiência. Do mais, nós estamos lá no governo de portas abertas, na nossa Secretaria de Estado, que é de vocês, dos direitos da pessoa com deficiência, para atender a tudo e a todos. Só não esqueçam, são 3.400.000 pessoas no Estado de São Paulo, de 0 a 100 anos, que têm algum tipo de deficiência. E, por uma série de razões que eu não vou falar agora, esse número não vai parar. Então, essa sociedade tem que acordar, os poderes públicos têm que continuar se fortalecendo para atender essa sociedade, e nós, que somos ativistas, conhecedores da matéria, e vocês que são de instituições educacionais como esse grande CIE, que a gente continue manifestando essas boas práticas para a sociedade ser justa, feliz e inclusiva. Obrigada, Flavinha, obrigada a todos. Muito obrigada, Célia. Muito obrigada a todos.